Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Arthur Souza. Se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreva e assine o sininho para você não perder as notificações e as novidades do canal. E hoje nós iremos falar da vez que Deus usou Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Acompanhe aí. Amém? Juiz 6, a partir do verso 11. Amém? Diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Obiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianitas. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um homem só. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui representada, cada família aqui representada, meu Senhor. Desde já que o Senhor quebrante os nossos corações para receber o melhor, que é o alimento espiritual da nossa alma, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado e amém. Pessoal, essa história é uma história muito tremenda, muito importante, né? Que mais uma vez o povo de Israel, durante muitos anos, ficaram cativos na mão de um povo. Como assim cativo? Como assim eles estavam cativos aqui agora? O povo durante 7 anos ficaram presos na mão dos midianitas. Por que eles ficaram presos? A palavra instrui porque Deus permitiu com que eles novamente passassem por algumas coisas que eles não queriam passar, por causa que o povo tinha caído de novo em pecado. Tinha caído, a Bíblia nos instrui, em idolatria. E é interessante que Deus levanta um homem chamado Gideão. E é interessante que eu acho que essa passagem é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Eu acho que quando a gente escuta alguém falar assim, varão valoroso, logo na nossa mente vem a história de Gideão. Então essa história é uma história tremenda. E o povo estava sofrendo nas mãos do povo midianita. E Deus levanta alguém chamado Gideão. Só que no instante em que Deus chama Gideão, no instante em que Deus fala assim: eis que eu estou contigo, varão valente e valoroso. No primeiro intuito de Gideão, Gideão olha e fala assim: mas Senhor, mas eu? Logo eu? A minha família é a mais pobre de Manassés, que era a tribo que ele habitava. A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor dentre a minha família, porque eu? E às vezes nós nos perguntamos: por que eu, Senhor? Quem já fez essa pergunta? Acho que todos já fez essa pergunta. E às vezes nós nos perguntamos: mas por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Às vezes nós temos a síndrome de Gideão. Qual que é a síndrome de Gideão? A síndrome de nos inferiorizar quando o Senhor nos chama e nos confia algo. E eu queria falar para você nessa noite que Deus confia em você. Esse é o tema da ministração: Deus confia em você. Sabe? E eu queria te falar que ao decorrer das nossas vidas acontece uma porção de coisas que às vezes judia um pouco do nosso coração, judia do nosso sentimento, né? São perdas às vezes que acontecem nas nossas famílias sem que a gente queira. Acontecem algumas coisas no qual nós não estamos esperando e não estamos preparados, e a gente acaba se fechando, nos frustrando. Às vezes nos frustramos com nós mesmos, e às vezes perguntamos: por que, Senhor, está acontecendo isso? Sabe?
Quando Deus fala para Gideão, eis que eu estarei contigo, varão valente e valoroso. Sabe o que Gideão fala? Mas Senhor, se o Senhor era conosco, por que nos sobreveio tamanha coisa? Sabe? E às vezes nós nos perguntamos assim, por que Deus escolheu Gideão? Sabe por que Deus escolheu Gideão? Porque enquanto o povo estava se escondendo em cavernas, a Bíblia nos instrui que Gideão malhava trigo no lagar. E o que é lagar? Lagar era um lugar onde era feito o vinho de antigamente. Hoje nós sabemos que o processo do vinho já não é mais feito como antigamente. Mas Gideão teve a excelente ideia, falou assim, se eu malhar trigo no lagar, lá eles não vão caçar o trigo, porque os midianitas entravam na cidade e saqueavam o trigo, saqueavam todo o rebanho dos seus pastos. Então Gideão teve a ideia, eu vou malhar trigo no lagar, porque lá os midianitas não vão. Eles não estão procurando vinho, eles estão procurando trigo. Então por isso ele malhou o trigo no lagar. Lagar era um lugar onde era feito o vinho. E é interessante nós pensarmos, por que escolheu Gideão? Porque em meio àquele povo está se escondendo, Gideão estava bolando uma ideia para manter o sustento da sua família. Então nós precisamos entender que quando nós pensamos diferente, quando nós temos ideias maravilhosas na presença do Senhor, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, o Senhor Ele é conosco. Porque nós somos valentes e nós somos valorosos. E é interessante que as pessoas se escondiam. A Bíblia nos instrui que as pessoas estavam ali se escondendo em cavernas. E Gideão, aquele varão valente, aquele varão valoroso, estava preocupado em cuidar da sua família. Sabe, é interessante nós sabermos que nós somos observados diariamente. A primeira pessoa que nos observa é Satanás. E Satanás tenta jogar algumas coisas do nosso passado. Por quê? Porque Satanás não tem poder no nosso futuro. Ele quer interferir no futuro que Deus tem para nós. E Satanás não tem o poder de interferir no nosso futuro. Ele quer tentar interferir, mas ele sabe que Deus tem algo muito maior do que a força que ele tenta para nos derrubar. Sabe? E às vezes nós precisamos ficar atentos. Porque às vezes ele joga setas do nosso passado na nossa cabeça. Quando nós nos dispomos a fazer algo, ele pega e fala assim, nossa, mas você vai fazer isso? Você era um mentiroso. Ou você era um adúltero. Você era um X, você era aquilo. E de vez em quando Satanás joga essas sementes na nossa mente. E a gente fala assim, realmente eu era isso tudo. Então ele tenta diariamente a tentar desfocar o futuro promissor e maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Independente se nós pensamos que nós somos pequenos demais, né? Porque nós sabemos que Deus é o único que acredita em nós, quando nem nós mesmos acreditamos em nós. O Senhor, Ele ainda confia em nós. Então o diabo diariamente ele vai tentar jogar setas do seu passado na sua vida, para tentar te falar que você é o menor, para tentar te falar que você não é capaz, para tentar te falar que você foi um dia um fracassado, mas você não é mais um fracassado, porque você conhece Jesus, porque você conhece a Cristo, e você tem a Cristo como seu único Senhor e Salvador. A segunda coisa que nos observam diariamente são as pessoas. E às vezes o inimigo até usa algumas pessoas que estão ao nosso redor para tentar apontar alguns defeitos na nossa cara. Isso acontece muito nas nossas vidas. Às vezes o inimigo usa pessoas que nós menos esperava para tentar lançar algumas coisas nas nossas vidas. Lançar algumas palavras que nos enfraquecem e nos jogam lá para baixo. Palavras que às vezes a gente absorve. Às vezes fala assim, poxa, mas você era isso tudo. E de repente a gente assimila aquilo para as nossas vidas e nós começamos a nos tornar aquilo que alguém falou para nós de ruim. Por quê? Porque nós assimilamos, nós absorvemos. Então, a segunda coisa que nos observa diariamente são as pessoas. E às vezes o inimigo usa as pessoas. Mas Deus também usa as pessoas para lançar palavras proféticas na sua vida. E por último, quem nos observa diariamente também é o Senhor. Aquele que perdoou o nosso passado, aquele que não se limita
ao nosso presente e àquele que já nos vê lá no futuro. Por isso que muitas vezes ele olha para a gente, ele usa alguém para falar assim, poxa, você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa. E ele usa pessoas, o Senhor usa pessoas para falar isso aos nossos corações. Às vezes nem nós mesmos estamos mais dando crédito em nós, mas o Senhor jamais esquece de nós. E é interessante que Deus contava com Gideão para libertar um povo que tinha caído na mão dos midianitas. E mais adiante na história, Deus fala para Gideão reunir as pessoas. A Bíblia instrui que Gideão reuniu 32 mil pessoas. Era contra 135 mil pessoas. Então, cada israelita que Gideão arrumou, teria que combater cerca de 4 soldados inimigos. Então, era 32 mil pessoas para 135 mil pessoas, a Bíblia nos instrui. E é o que é mais interessante, que Deus falou assim, não, peraí, está muito. Se vocês ganharem, de alguma forma, vocês ainda vão se vangloriar. E Deus fala assim, Gideão, aqueles que forem covardes, você manda voltar. E Gideão, acho que imaginou assim, capaz que é só uns 10, né? Desses 32 mil, eu acho que é só uns 10. E 22 mil israelitas voltou. E ficou só 10 mil. Gideão capaz que pensou assim, rapaz, agora parece que dobrou o trem, a coisa ficou feia. Tem quase, cada um de nós vai ter que matar quase 10 soldados. E sabe o que o Senhor falou para ele? Gideão, ainda está muito. Se vocês vencerem por alguma sorte com 10 mil homens, vocês vão se vangloriar. E sabe o que Deus falou? Deus falou assim, vocês vão até no rio. E vocês vão beber da água. Aqueles que levantarem e beberem da água, permanecerão com você. Mas aqueles que se prostrarem e beberem da água, como cão, esse não é digno de lutar, porque ele não se guarda diante dos inimigos. E sabe quantas pessoas? 9.700 pessoas abaixaram para beber da água. Sabe quantos sobraram? 300 de Gideão. E Gideão, poxa vida, eu imagino que Gideão falou assim, Senhor, 300 homens para 135 mil soldados. Mas Deus já tinha falado, eis que eu estou contigo, varão valoroso. E hoje Deus não está falando para Gideão, hoje Deus está falando para mim, para você. Eis que eu estou com vocês, varão valoroso. Sabe, às vezes quando a gente olha para essa circunstância, para essa batalha que Gideão precisou enfrentar, Gideão enfrentou diversos limites dentro de você. 32 mil homens ele reuniu, e somente 300 ficaram. E a Bíblia fala que o Senhor falou para ele assim, eis que você vai derrubar os midianitas, como se fossem um homem só. Eu acho que na hora ele falou assim, esses 32 mil vai dar conta. Esses 32 mil vai dar conta. É 135, mas os 32 vai dar conta. E no final da conta sobrou 300. E sabe o que Deus fez? Deus deu a estratégia para Gideão. Deus deu a estratégia. E Gideão venceu com 300 homens. Ele libertou Israel novamente. Sabe, às vezes nós estamos focados demais em falar assim, poxa, Senhor, eu quero, para mim fazer isso que o Senhor está me pedindo, eu quero isso e mais aquilo. E às vezes você tem uma simples ferramenta que é a sua boca. E às vezes você não usa. Sabe, chega da gente falar assim, poxa, eu preciso disso para fazer isso, Senhor. Não, você precisa daquilo que o Senhor já confiou em tuas mãos, que é o seu dom de vida, é o dom da vida do Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Então Deus conta conosco, é aquilo que nós temos. Sabe, quando a gente olha para a vida de Gideão, eu fico imaginando, né? Uma pessoa pequena, mirrada, petidinha. Só que era uma pessoa disposta. Porque enquanto todo mundo estava escondendo, ele estava trabalhando, ele estava batalhando. E ele estava lutando. Ele fala assim, poxa, eu preciso manter o sustento da minha família. Sabe, se tem uma coisa que Deus chama, é pessoas que se ocupam. Se tem umas coisas que Deus não chama, é pessoas covardes. Deus não chama covardes. A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus.
Então Deus não chama desocupados. Deus pode chamar despreparados e preparar, mas Deus não chama um desocupado. Então entenda isso, nós precisamos estar trabalhando em algo para o Senhor contar conosco. Isso é maravilhoso de nós entendermos nas nossas vidas. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você. E nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós teremos lutas diariamente, nós teremos lutas constantemente. A diferença é que com Cristo nós venceremos todas. Eu creio em nome de Jesus. Se você sentir vontade de falar um amém, pode dar um amém. Você quer receber, recebe dentro do seu coração. Não retém não, pode falar amém. Pode falar amém, sinta-se à vontade. Deus conta conosco. Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Mas isso exige a disposição de nós mesmos. Essa história é uma história muito maravilhosa. Volto a falar, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, para mim, é a história de Gideão. Um simples homem, libertou todo um povo, assim como Moisés se dispôs também, e tirou o povo do Egito. Cada um teve o seu papel. Todas as vezes que Israel foi derrubada, Deus levantou alguém. Todas as vezes Israel voltava, se corrompia, começava a adorar outros ídolos, que eu acho que são um dos pecados piores, que eu acho, a meu ver, é a idolatria, porque quando idolatramos algo, ou quando idolatramos algumas coisas, nós desprezamos o Deus verdadeiro. Então, a idolatria é um dos pecados mais cruéis. É claro que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus o pecado é pecado. É nós em quem damos tamanho ao pecado. Então para mim a idolatria é um dos maiores pecados. E o povo pecava. O povo volta e meia clamava. O bispo até citou alguns dias atrás. Durante 73 vezes a cidade de Israel foi destruída. E todas as vezes o Senhor reergueu, usou diversos homens. Mas a história de Gideão, ela é maravilhosa. A história de Gideão, ela é tremenda. E voltando a falar de covarde, não confunda covarde com medrosos. Porque às vezes nós temos medos, mas mesmo assim nós fazemos. O covarde não. O covarde, ele tem medo e ele não faz. E às vezes nós, mesmo com medo, porque nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar o nosso futuro. Gideão não estava enxergando. Quando Deus falou com ele, Gideão não enxergava. Ele começou a arrumar uma porção de desculpa. Por quê? Porque nós somos limitados ao presente. Mas Deus não, Deus já vê você lá no futuro. Deus já vê você lá na frente. Deus já sabe o seu futuro. Por isso que Ele te chamou. Por isso que você está aqui nessa noite. É porque Deus conhece o que vai acontecer com você daqui para frente. E Ele quer contar com você. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Se está cheio de angústia. Eu não sei qual é a aprovação, qual é o deserto que você está passando. Mas o Senhor é contigo, igreja. Varão e varoas valorosos. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é muito maior do que qualquer coisa. Ele é muito maior. Tem dúvida? Tem dúvida. Olha para trás, olha para onde Deus te tirou. Olha para a história de Gideão, olha para outras histórias. Olha para Pedro. Olha para João. Olha as histórias tremendas, Jonas. Olha o tanto de pessoas. Olha o que Deus fez na vida desse monte de pessoas. E Deus ainda continua fazendo. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê uma porção de milagre. É mar se abrindo, né? Hoje em dia a gente não vê, e às vezes a gente fica assim, será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. É a fé do povo que diminuiu. Não é Deus que mudou. A nossa fé que às vezes está equivocada. Nós nos limitamos. Nós não conseguimos enxergar. Eu falei esses dias, a nossa oração às vezes ela é escorada em muleta. Nós oramos e clamamos ao Senhor e sempre temos uma segunda opção. Eu vou orar pela minha dor de cabeça, deu meia hora, ela não passou, você toma um remédio. Eu não estou falando que é mal tomar um remédio, não me entendam mal. Não é isso, mas sempre a segunda opção. Nós oramos, mas nós temos a segunda opção. Então quando nós oramos com a segunda opção no gatilho, isso não é fé.
Você está fazendo apenas uma petição, e nós precisamos entender isso. O Deus que nós servimos é capaz de nos curar, é capaz de nos restaurar, é capaz de nos transformar o nosso caráter. Às vezes nós nos limitamos demais, igreja. Cara, sábado aqui a gente fez um culto maravilhoso. O tema foi gratidão. Cara, que sobrenatural de Deus que aconteceu aqui. Foi maravilhoso, é tremendo. Quando a gente olha, quando a gente é grato às pessoas, quando a gente é grato a Deus, em tudo aquilo que Ele nos dá, que Ele nos confia, nós somos gratos, sempre as portas do céu parece que se abrem. Sabe? Parece que a gente não precisa, a gente vive correndo atrás da bênção. Sabe? Sabe quando a gente vive correndo atrás da bênção e vive clamando: Senhor, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, faz isso para mim hoje. Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Quando a gente serve ao Senhor de todo o nosso coração, as bênçãos de Deus é que correm atrás da gente. A Bíblia fala que o Senhor já conhece os nossos corações antes mesmo da gente pedir. Às vezes nós pedimos algo e isso já está no nosso coração, mas o Senhor já conhece o nosso coração. Entenda isso, igreja. Abra o seu coração e sirva ao Senhor de todo o seu coração, que você vai ver as maravilhas do Senhor correr atrás de você. Se disponha. Se disponha. Sabe, às vezes nós ficamos questionando: como eu vou servir na obra? Como eu posso ajudar na igreja? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer aquilo? Cara, a janela precisa ser fechada. Uma porta precisa ser fechada. Uma luz ali, a luz da cozinha, ela precisa ser apagada. Às vezes nós achamos que servir a Deus é simplesmente subir no altar e sair pregando. Não é somente isso, igreja. Servir a Deus é muito mais do que subir aqui e lançar uma palavra para a igreja. É claro que todas as coisas têm as suas responsabilidades. Eu não estou desmerecendo responsabilidades. Mas quer servir a Deus? Fecha uma janela. Traz uma água para o pregador. Sabe, eu estava ali na bateria, ali, o Marcinho veio que chegou com a água. Eu falei: poxa, olha ali que massa, o Marcinho já levou uma água ali para mim. Que massa. É simples, é algo simples, mas está fazendo a obra do Senhor. Comece quebrantando o seu coração. Comece olhando para dentro de você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus já deu a palavra. Toma posse nas suas mãos. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Deus não te chamou para ficar a vida inteira vindo na igreja e voltando, e as coisas continuarem da mesma forma. Deus, Ele quer mudar o seu caráter. Deus quer te transformar. Às vezes nós achamos: não, a minha mudança já foi completa. O que o Senhor precisava fazer na minha vida, Ele já fez. Não, negativo. Ele quer fazer muito mais daquilo que você imagina. Volto a falar, nós não enxergamos, mas Ele já enxergou lá na frente. Entenda isso de uma vez por todas, igreja. Vamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Vamos fazer aquilo no qual Ele nos confiou. Vamos buscar e buscar. Sabe, comece nos mínimos detalhes. Feche uma janela. Dê um bom dia. Tem tantas histórias que um bom dia já mudou o dia de tantas pessoas, né? Tem até uma história de um porteiro de um prédio. Eu acho que é o bispo que contou ela há muitos anos. Às vezes eu não vou saber, não vou lembrar ela muito, mas todos os dias o porteiro dava bom dia para alguém. Todos os dias. E esse alguém nunca tinha retribuído o bom dia. Nunca tinha retribuído o bom dia do porteiro. Só que passou alguns anos, todos os dias ele dava bom dia. E passou alguns anos, o porteiro morreu. Aí o cara sentiu falta. Aí ele sentiu falta. O porteiro jamais deixou de cumprir o papel dele, que era dar um bom dia. Precisou dele morrer para o cara sentir falta do bom dia do porteiro. Sabe, um simples bom dia muda a vida de muitas pessoas. Um simples bom dia, um simples obrigado, muda a vida de milhares de pessoas. E a mudança, sabe de onde que ela começa? De mim e de você. Às vezes nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Ai, quem é casado aqui sabe, né? Vira e mexe: mas que você precisa mudar isso, você está agindo dessa forma, e eu não estou agradando da forma que você está agindo. Não, isso aí que você está fazendo para mim.
olha para você, fala assim, aonde eu posso mudar? Não é muito mais fácil? No que eu posso mudar? No que eu posso ser um marido melhor? No que eu posso ser uma esposa melhor? No que eu posso ser um filho melhor? Na onde que eu posso? Às vezes nós queremos, exigimos demais, e a mudança está em nós. A mudança começa conosco. Seja grato na sua vida. Seja quebrantado, que seu coração possa ser quebrantado nessa noite. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Eu queria que nós elevássemos o nosso pensamento e pedíssemos a Deus que mudasse a nossa forma de pensar, que mudasse a nossa forma de agir, porque tudo começa na mente. Só não pode ficar só na mente. Tem que ter ação. E nós precisamos mudar constantemente, nós precisamos mudar diariamente a nossa forma de pensar. Sabe o que isso chama? Metanoia. É uma forma, eu pensava dessa forma, agora eu não penso mais. Agora eu quero mudar a minha forma de pensar. E de que jeito que eu devo pensar? Como o Senhor pensa. A Bíblia fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça e não a vontade do Senhor. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre você. Sobre você. No que você pode mudar, no que você pode ser alguém melhor. No que você pode mudar para Deus contar mais com você. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Diante de Ti, Senhor. Para rasgar o meu coração. Feche seus olhos. Pai, nós Te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor venha rasgar os nossos corações aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos ser pessoas diferentes. Pessoas transformadas, Senhor. Pai, nós queremos que o caráter de Jesus seja formado dentro das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, perdoa nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor. Pai, perdoa tudo aquilo que fizemos, Pai, nesse dia de hoje que não Te agradou, Deus. Pai, que o Senhor possa nos perdoar de forma sobrenatural, Senhor. Pai, nós estamos dispostos a mudar, Senhor, a nossa forma de pensar. Espírito Santo de Deus, revela ao nosso coração aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Nós queremos ser pais melhores, nós queremos ser esposos melhores, nós queremos ser esposas melhores, Senhor. Nós queremos ser filhos melhores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa elevar, Senhor, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, a Te adorar, Pai, pois nós sabemos que só Tu, Senhor, é digno de toda adoração. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida desses Teus servos, Senhor, que aqui estão. Eu sei, Pai, que eles já estão transformados, porque nós cremos na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui se encontra, Senhor, cada família que aqui está, Senhor. Revela ao nosso coração cada vez mais a Tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Nós não aceitamos a derrota, em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Quem vai sair daqui diferente? Deixa eu ver.